Olá, senhoras e senhores. Mais uma vez, nós estamos aqui para estudar a lição de adolescentes, seguindo o roteiro TEAM, e o título Drama no Deserto. Antes eu quero dar uma explicação. Nós ficamos aí com uns probleminhas aí na postagem da lição e teve uma que a gente não conseguiu fazer, né? Foi a lição da semana passada. A gente até viu nos comentários algumas pessoas colocando ali que eu postei num tempo e não foi o tempo certo, enfim. Na semana passada eu tive muito mal, muito gripado, e aí eu não conseguia falar como deveria, e aí como sou só eu que gravo, e acabou ficando para trás. Aí a gente tem um time, esse time da semana, e não deu para gravar, eu peço desculpas. Nós vamos tentar daqui para frente fazer de uma forma melhor, né? Vamos tentar estudar aí algumas possibilidades, né? Algumas alternativas para que a lição não fique para trás, ok? A lição que ficou para trás foi essa. Você faria isso, né? Da lição do período que compreende a semana de 8 de abril a 15 de abril, ok? E essa semana agora nós vamos estudar Eu Vejo, Eu Ouço, Eu Sei. E é Deus falando com Moisés. Então finalizou a história de José ali, agora a gente entra na história do povo de Israel, continua na história do povo de Israel, mas agora a figura principal, né, o personagem principal é Moisés. Estamos falando no âmbito humano, que é claro, óbvio e evidente que o personagem principal de qualquer história bíblica é o próprio Deus. Para isso eu quero convidar você para que nós possamos orar agora. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais uma vez, temos o privilégio, em tão boas circunstâncias, podemos falar do Teu amor. Pedimos que o Senhor ilumine nossa mente agora para o estudo da lição e que possamos aprender cada vez mais do Seu amor, da Sua misericórdia e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Fica conosco, Deus, abre-nos o coração e a mente em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar é: Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, os seus opressores. Sei bem quanto eles têm sofrido. Aqui eu vejo uma coisa muito legal. Deus, é fato, né? A gente sabe disso, é fato, que Deus ele tem interesse peculiar e particular na história da humanidade, até porque ele não está satisfeito com a condição em que nós nos encontramos, né? Submetidos aos domínios do pecado, aos efeitos do pecado, das nossas escolhas, né? A escolha dos nossos primeiros pais e, naturalmente, consequentemente, as nossas próprias escolhas erradas que fazemos. E mesmo quando não fazemos escolhas erradas, nós temos aí um inimigo espiritual que tenta nos destruir. Então ele não está satisfeito com esse ambiente, com esse cenário, com este mundo, porque não foi este mundo que foi planejado por Deus, não foi este mundo que Deus idealizou para os seus filhos e nem para a sua glória. Então nós estamos sim em um mundo de pecado. Este mundo será transformado e nós um dia estaremos numa plena comunhão com Deus, onde este mundo será um mundo real, né, da imaginação de Deus. O mundo ideal se tornará o mundo real. Aqui a lição traz, e a história está fantástica, na verdade essas histórias assim do Antigo Testamento, elas me trazem fascínio, porque elas explicam muitas coisas que aconteceram lá no Novo Testamento e fatalmente, naturalmente, é o que acontece conosco agora, né, em tempos modernos e prestes a encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. E aí a lição ela traz logo no ponto de contato, né, a lição de sábado, o teaser, a história do chamado de Moisés e a promessa de Deus de livramento nos revelam a compaixão de Deus, seus métodos de salvação e a humildade requerida para ser um servo de Deus. Começando com a compaixão divina, percebemos que Ele é o Deus que pode ver, que pode ouvir e conhecer a dor do seu povo. Esse texto aqui de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, foi dito para Moisés naquele encontro que ele teve com Deus ali, na sarça ardente, quando ele viu a sarça ardente, Deus manda ele tirar
os seus calçados, né? Nós vamos ler isso daqui a pouquinho, e aí Deus fala isso com ele. É interessante Deus chamar um ser humano e dizer assim, olha, pode não parecer por causa do sofrimento deles, por causa da impressão que eles têm que eu os abandonei, mas eu estou preocupado com eles. Eu estou vendo as aflições, estou ouvindo os clamores e eu sei de tudo isso, ok? Então, a lição ela traz essa abordagem e ela me deixa entender algumas coisas. Por exemplo, a compaixão de Deus não apenas percebe o que está errado, a dor em seu próprio coração o compele a agir. Ou seja, Deus não só vê aquilo que está errado, mas também tem interesse em tomar providência para que as coisas melhorem, ou que o cenário seja mudado. As maneiras pelas quais Deus age nem sempre são fáceis de discernir. A gente viu a história de José e viu como Deus permitiu tantas reveses na vida de José, tantos reveses na vida de José, até que José se tornasse então o príncipe do Egito. Agora nós estamos entrando num capítulo, né, dessa história, não estou falando do capítulo bíblico, mas num capítulo dessa história, onde José já está morto, o faraó, a quem José servia e lhe prestava favores, também está morto. Agora um outro faraó assume, e ele não quer admitir que o povo de Israel tenha as regalias ou os privilégios que tinham antes. Então o que este faraó faz agora? Ele subjuga o povo e o põe como escravo. Então agora o povo do Egito se torna escravo, o povo de Israel, desculpa, se torna escravo no Egito e é sobrecarregado de muitos afazeres, justamente para que não prevaleça contra o povo do Egito, sem querer conjecturar, mas com certeza não era essa a pretensão nem de Deus e nem do povo, mas era assim que eles pensavam, aquela coisa de mania de perseguição. Bom, Moisés tentou livrar os israelitas ao matar um homem, mas esse não era o modo de Deus. A única maneira pela qual podemos ajudar a Deus é fazer o que Ele pede de nós. Lá desde o Éden, a gente vem acompanhando a história e a gente vem percebendo como o ser humano tenta de vez em quando dar uma ajudinha para Deus, né? Ou tenta resolver o problema à sua maneira, né? Da sua forma, ali com os seus recursos, e isso não é o propósito de Deus para nós. Começou com a folha de figueira e vem se arrastando até aqui com jeitinhos e jeitinhos e jeitinhos, a Abraão e a Agar e aquela história toda. E aí a gente chega aqui, perdão, em José, exatamente, em Moisés, e não é diferente, né? Moisés, ele encontra uma situação ali e tenta resolver a força e dá errado, a coisa desanda, não era isso que Deus queria. Então, infelizmente, não sendo esse o propósito de Deus, naturalmente as coisas não vão andar muito bem. O roteiro original, ele pede para a gente entrar na história ali e ler a Bíblia, ou na Bíblia, aquilo que nós estamos falando. E Deus poupou a vida de Moisés de uma maneira grandiosa ali, sabe por quê? Porque Moisés, o povo esperava um libertador, porque estava oprimido e agora esperava um libertador. Bom, o faraó, sabendo disso, tentou dar um jeito, porque se vinha um libertador, e era uma profecia, e eles viviam a sombra das profecias, né, de Deus com o seu povo, agora Faraó tenta resolver as coisas. O que ele faz? Ele chama as parteiras e diz assim, olha, todo menino que nascer vocês matem. Elas não têm coragem de fazer isso. E não matam. Bom, aí o que acontece é que Faraó fica enfurecido com aquela situação e resolve mandar matar as crianças de até 2 anos. E aí vai aquele alvoroço todo e miraculosamente Moisés é poupado, colocado num cesto de junco, todo revestido em betume para não entrar água e toda aquela história ali. E Deus poupou a vida de Moisés de forma grandiosa, né? Bom, até os 12 anos lhe foi permitido, até os 12 anos lhe foi permitido ser criado por sua própria mãe, sua verdadeira mãe, uma hebreia, Joquebede. Depois, ele foi conduzido ao palácio, onde viveu como filho adotivo da filha do faraó, ou seja, neto do faraó, e o faraó não sabia nem o que estava acontecendo, e Deus estava providenciando as coisas ali, onde viveu como filho adotivo, né, desfrutando todas as vantagens
que fazem parte de uma família real. E aos 40 anos de sua vida passou por uma reviravolta, né? Essas marcações de 40 anos aí, né? Você vê lá a história de Isaac, com 40 anos ele ainda não tinha casado e Deus ali garantiu o futuro da sua promessa. E agora, de novo aqui, né, Moisés com 40 anos de idade. Mas então ele começou a entender o plano de Deus e o papel que ele ia desempenhar em tudo isso. Nós vamos ler agora o que está escrito em Êxodo capítulo 2, versículos de 11 a 15, e depois eu vou ler versículos de 23 a 25, e depois o capítulo 3, dos versículos 1 a 12. Me acompanhe, por favor. Então, começando Êxodo 2, de 11 a 15. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem feito, saiu aos seus irmãos e atentou para as cargas deles. E viu que um egípcio feria um hebreu, um homem de seus irmãos. Olhou para um lado, olhou para o outro. Vendo que não havia ninguém por ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Só um detalhe aqui, Moisés foi instruído em todas as artes, principalmente na arte da guerra. Então Moisés facilmente, inclusive ele alcançou a expoência, né, como um guerreiro, né? Naturalmente ali, o faraó já tinha designado que ele fosse o seu sucessor, então ele tinha que ser o melhor. Então, facilmente dominou esse egípcio, o matou e o escondeu na areia. No outro dia, tornou a sair. Moisés tornou a sair. E eis que 2 hebreus agora contendiam. E Moisés entrou e tentou resolver a situação. E aí, o que aconteceu? Moisés disse assim, por que você está fazendo isso? Por que vocês estão brigando? Não faça isso, né? Ele falou com aquele que estava subjugando o seu irmão e era ele o culpado da situação. Ele, porém, disse a Moisés que quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós, ou quem te nomeou juiz entre nós aqui? Você está pensando em me matar e me esconder, como você fez com o egípcio? A Bíblia diz que Moisés então temeu e disse, certamente esse negócio foi descoberto, e foi mesmo. Quando o faraó ficou sabendo, mandou procurar Moisés e matar Moisés, porque Moisés não poderia fazer isso. Na verdade, quando isso chegou até o ouvido de Faraó, chegou da seguinte forma, lembra da profecia? Pois é, esse Moisés é filho de uma hebreia, ele não é egípcio. E a prova de que ele vai se rebelar contra nós, e provavelmente os conselheiros de Faraó já estavam falando isso no ouvido dele o tempo inteiro, é essa, que ele matou um egípcio para proteger os seus, né? E aí Faraó não pensou 2 vezes, eu preciso matar Moisés, porque Moisés ele vai liderar o povo e ele foi treinado para isso. Moisés então fugiu dali e foi para a Arábia, no deserto de Midian. Fugiu para lá e habitou ali, na terra de Midian, onde Jetro, que depois passou a ser o seu sogro, ele era pastor de ovelhas e também sacerdote. E agora o Êxodo 2, capítulos 23 e 25, diz assim, aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. E ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se Deus da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Como se Deus se esquecesse de alguma coisa. É claro que não, mas Deus simplesmente age no tempo certo. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Né? E agora já estava ali Moisés com 40 anos, que estava lá com Jetro. Então as coisas começaram a mudar, exatamente. Bom, agora a gente vai falar do Êxodo 3, né? Os versículos de 1 a 12. E aí eu vou ler o seguinte aqui, ó. E apacentava Moisés os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então era uma coisa extraordinária, ou seja, não era natural. Moisés, então, se virou para ver a grande visão
porque a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se virava para ver, bradou o Senhor do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não venha para cá, antes tira os sapatos dos seus pés, as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Aqui vai só um toquezinho para gente que às vezes entra na igreja de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, conversando qualquer coisa, usando o celular, futucando o Instagram, o Facebook, e ali o WhatsApp, conversando, batendo papo, e aí tem um louvor acontecendo, e aí tem uma pregação acontecendo, uma oração acontecendo, uma orientação acontecendo, adoração. Tudo isso aqui é adoração. E aí você de repente não instrui seus filhos correm de um lado para o outro na igreja, como se eles estivessem num parquinho de diversões, num gramado, correndo, brincando, pulando, saltando, correndo dos bancos, saltando pelos bancos, enfim. Nós temos que aprender uma coisa. Eu não estou querendo aqui ser legalista, mas eu preciso dizer que onde Deus habita, precisa haver reverência. E reverência não é só silêncio, é respeito, é temor, não temor de medo, mas temor de reverência, de respeito. Mas o que? É contrição. Meu Deus, que está todo mundo abaixado, triste. Não, não é isso. Mas o Deus que habita ali, ele pede respeito, merece respeito, precisa ser respeitado. Não sou eu, né, que estou dizendo, não é o outro irmão, não, isso é bíblico, né, isso é bíblico. Ok, vamos continuar então. E disse mais: Eu sou o Senhor, Deus, o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus, e disse o Senhor: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, os seus algozes, porque conheço as suas dores. Então eu vejo, eu ouço, eu conheço, eu sei. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazer o povo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios... Não, eu também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o povo de lá, o povo de Israel, tire do Egito. Então Moisés disse a Deus, Moisés estava tremendo de medo, porque tinha fugido de lá para não morrer. Agora Moisés diz assim, olha, quem sou eu, meu Senhor, que vá até a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente, Moisés, eu entendo a sua preocupação e seu medo, é por isso que eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando haverdes tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha que legal, né? Então Deus não ignora as nossas dores, dificuldades, nossos medos, nossos anseios. Pelo contrário, ele é complacente e ele é compassivo e vem nos ajudar, vem em nosso auxílio quando a gente está numa situação que não é capaz de administrar. Deus simplesmente entra em cena e diz assim, eu desci, eu vim para resolver o problema, mas se você acha que você não é capaz, fique tranquilo, eu vou te ajudar. Só peço uma coisa, disponha-se em fazer. Eu estarei com você e eu te resgatarei. Lembre-se, ele vê, ele ouve e ele sabe. Tem até um hino, né, que fala, Deus vê, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Aqui, o Zoom, eu separei, eu sublinhei aqui uma parte da lição de segunda-feira no Zoom, né, ampliando a nossa visão acerca da Bíblia. E aí fala o seguinte, olha, faz um paralelo aqui, né? Pense no anseio de Cristo sobre os ricos obterem vantagem por meio da corrupção. Ou pense em seu sermão do monte ou em seu tratamento para com aqueles considerados impuros ou em seu ensino sobre o relacionamento que o marido deve ter com sua esposa. O que causa maior dor a Deus é alguém falar aos outros. O que causa maior dor a Deus é
alguém tratar os outros como se tivesse menos valor do que eles mesmos. O maior motivo para a compaixão de Deus é a visão do oprimido. Ou seja, Deus se levanta quando vê o seu povo ou alguém sendo oprimido injustamente. Pode não se levantar quando você gostaria que ele se levantasse, mas isso não passa batido. Deus contempla e contempla com muita preocupação e até com vingança, em algumas situações, na maioria delas. Nossas tristezas hoje são suficientes para levar Deus a sentir compaixão por nós. Aí, eu coloquei aqui uma coisa que eu queria que você pensasse. Isso aqui é uma afirmativa, né? Nossa opressão nas mãos do inimigo é a razão pela qual ele deseja nos libertar. Então eu fiz um esforço aqui para mudar um pouquinho. Eu coloquei assim: nossas tristezas hoje, eu coloquei tristezas entre aspas, são suficientes para levar Deus a sentir compaixão de nós? Será que você está realmente triste com este mundo? Está triste com o pecado? Está triste com a realidade que você vive? Será que de fato são tristezas que você está vivendo? Ou será que você gostaria que o mundo não acabasse, ou que Jesus não voltasse, ou que isso continuasse? Aí é por isso que eu fiz aqui, ao invés de uma afirmativa, eu coloquei uma interrogação. E aí eu continuo fazendo uma pergunta aqui, ó. Nossa opressão nas mãos do inimigo, será que você considera que está sendo oprimido? Ou será que é tudo normal, é natural e você está até gostando desta vida por aqui? Né? Nas mãos do inimigo, é a razão pela qual ele deseja nos libertar. E aí eu continuei assim, e nós? Queremos ser libertados? Essa é uma pergunta que precisa ficar, é retórica, você faça dela o que bem entender, responda da forma como você desejar. Mas uma coisa é certa, o salmista Davi, escrevendo no Salmo 91, versículo 15, diz assim, ó, ele clamará a mim e eu o responderei, e na sua angústia estarei com ele. Vou e livrá-lo-ei e cobri-lo-ei de glória. Essa é a promessa de Deus para nós. Making off. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns textos que foram separados. E eu, na verdade, até gostaria de ler os 3 aqui, mas eles são grandes e eu não vou fazer isso. Eu quero ler só um aqui, ó. Não é à toa que a Bíblia se refere assim a Moisés, ao registrar seu nome na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado o filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, né? Do pecado, os prazeres transitórios do pecado, em algumas versões. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa, ou seja, pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você acha que você tem uma situação confortável? Moisés morava no palácio e ele foi educado para ser o sucessor do faraó. Era alguém que gozava de poder e autoridade, coisa que nós desejamos, todos nós desejamos, poder e autoridade. É bem verdade que alguns de nós já venceram essa dificuldade e não estamos mais nessa fase da vida onde, se isso não acontecer, nós nos rebelamos. Moisés, ele permaneceu no palácio, tinha tudo o que queria, só estalar o dedo e as coisas aconteciam, dava ordens e as coisas, e eles obedeciam às ordens de Moisés. Muitas vezes ele foi questionar a Faraó, porque Faraó dizia que ele tinha que ser iniciado na adoração dos deuses do Egito, e ele questionava, porque foi educado até os 12 anos por Joquebede, sua mãe hebreia, que segundo o Espírito de Profecia, o educava aceleradamente, de uma forma muito perspicaz e muito como é que eu vou dizer, massiva, para que ele entendesse o que de fato é a adoração ao Deus vivo e quem de fato ele era, e ele era um servo de Deus. Então muitas vezes ele contrastou, ele contestou, ele confrontou as ordens para que ele fosse iniciado, né, ali na adoração de deuses estranhos e não o fez. Tá bom? E aí isso fez com que Moisés se diferenciasse. E preste atenção no que nós acabamos de ler aqui, né? Moisés, ele escolheu sofrer com o povo de Deus
aproveitar os prazeres transitórios do poder que ele tinha, né, que lhe foi dado, e ele sabia que era transitório, tanto quanto eu e você também sabemos que tudo nesse mundo é transitório. A única coisa que é eterna é a vida em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há vida eterna, aliás, não há vida, ok? Vamos lá? Os textos extras aqui são Isaías 59:1, Mateus 5:4 e Salmos 146, versículos 5 e depois 7 a 9, sessão de quarta-feira, o extras, né? Onde a gente deixa alguns textos, o texto que nós estamos lendo lá em Êxodo, né? E vamos para outros textos correlatos na Bíblia. E aí eu sublinhei aqui o seguinte, ó, Deus não faz sempre a mesma coisa para cada pessoa, Ele nos trata individualmente, isso é legal. Ah, mas o senhor tratou fulano assim, por que o senhor está me tratando diferente? Deus não faz isso, Deus não nivela o tratamento dele e nem as recompensas e nem os castigos, nada disso, pelo contrário, Deus ele trata cada um de nós de forma individual, tá bom? Salvação é individual. E nós vamos ler então esses três textos aqui, começando por Isaías capítulo 51, versículo 1, e eu leio assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravar o seu ouvido para que não possa ouvir. Esse é um texto muito, muito bonito, muito forte, né? Deus não está alheio à nossa vida, como o deísmo prega, né, que Deus criou esse mundo, simplesmente virou as costas e foi embora. O outro texto está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, né, as bem-aventuranças ali. E aí Jesus, ele diz o texto que, na minha opinião, é um texto lindo demais. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, é seu Deus. O que faz justiça aos oprimidos e o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Eu só terminaria aqui dizendo: o Senhor é justiça. Perdão. E agora, deixa eu ver um negócio aqui. Ixi, peraí. Não, perdoe. Deixa eu voltar aqui. O que eu li foi o Salmo 146. Agora sim eu vou ler Mateus capítulo 5. Salmo 146, 5 a 9. É isso que eu acabei lendo agora, tá bom? Bem-aventurado aquele que tem o Senhor Deus de Jacó e tal. Ok. Então o Mateus 5, 4 é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ok? Então eu confundi tanto a leitura aqui, tá? Mas não li nada errado. Eu só disse onde estava de maneira equivocada aqui, mas enfim. O texto é esse, os textos são excepcionais, e esse texto dos Salmos é fantástico, ok? Então assim, para mim esse texto foi o que eu sublinhei ali, que Deus ele é justo, né, em todas as suas nuances, em todas as suas personificações. Agora tem uma visão panorâmica, a parte de quinta-feira, onde nós entramos ali e lemos o livro Os Escolhidos, no capítulo 22. Ok? E aqui está separado um texto, e eu também separei um texto aqui, nós vamos lê-lo daqui a pouquinho. Então eu vou ler aqui o texto de Ellen White, no livro Os Escolhidos, na página 149, que está separado, e diz assim: não era a vontade de Deus libertar o seu povo por meio da guerra, como Moisés pensava. Moisés foi instruído de que Deus o usaria para libertar o povo em algum momento. Ok? Mas ele, isso estava lá ainda, mas ele não estava quebrantado o suficiente para com humildade aceitar que o Senhor fizesse, não ele. Então, isso transtornou o coração de Moisés, e na primeira oportunidade que ele viu, ele foi lá e matou o egípcio. Mas por seu grande amor e poder, para que a glória fosse dada a Deus somente e não ao povo, né? Não a Moisés. Na escola da abnegação e das dificuldades, Moisés deveria aprender a exercer a paciência e a controlar os seus instintos. Né? Seu coração deveria estar completamente em harmonia com Deus antes de ensinar o conhecimento de sua vontade a Israel e demonstrar um cuidado paternal sobre todos aqueles que necessitassem de auxílio. Então, Moisés precisava ser quebrantado, e não era aquele momento nem aquele lugar que Moisés seria usado daquela forma também, não. Moisés aprendeu isso a duras penas, mas a gente vê na história que muitas vezes Deus tem que fazer isso com os seus servos,
para que os seus servos aprendam. Não foi assim com Enoque, mas outros tantos tiveram que passar por esse momento. E eu separei uma outra parte aqui, do mesmo capítulo, né? O líder do povo de Deus, que está assim, ó. Deus não, isso aqui é muito pesado. Deus não comunicará a luz divina aos homens enquanto estiverem satisfeitos em permanecer nas trevas. Isso faz com que aquilo que eu disse para vocês lá, será que são tristezas? Será que que nós nos consideramos oprimidos? Então, Deus não comunicará a luz divina aos homens enquanto estiverem satisfeitos em permanecer nas trevas. Né? Este mundo está muito bom, está tudo muito legal, eu vou permanecer aqui mesmo. Então, este homem não receberá a luz divina. Por quê? Porque ele não está vivendo a eternidade, está vivendo esse mundo. Para receberem o auxílio divino, eles devem reconhecer sua fraqueza e deficiência, devem concentrar os seus pensamentos na grande mudança que Deus deseja realizar através deles e neles. Devem despertar e se esforçar para manter uma vida de oração sincera e perseverante. Ou seja, eu preciso esvaziar-me de mim, desejar o céu, almejar o céu, sonhar com o céu e abrir mão deste mundo e de todas as pompas e regalias que eu possa ter aqui. Fechando, concluindo a lição de sexta-feira, o Off, o livro do Êxodo narra a incrível história da saída do povo de Israel do Egito. O Êxodo quer dizer exatamente o caminho de saída. Alguém disse que, nós vamos ver isso na história, né? Foi fácil Deus tirar o povo do Egito. O que não aconteceu e não foi fácil, e não dependia só de Deus, Deus deu livre-arbítrio, por isso não era tão fácil, foi tirar o Egito do coração do povo. Bom, aqui são 3 tópicos que a lição separa. Primeiro tópico, eu vejo, eu ouço e eu sei. Segundo tópico, certamente estarei com você, lá no verso principal. E 3, tirarei você do Egito e o libertarei. Isso aqui pode ser aplicado a nós hoje, na nossa vida espiritual. Deus nos vê, Deus nos ouve e Ele sabe de tudo que acontece conosco. Certamente está com você e Ele também quer libertar-nos da escravidão deste Egito miserável que nós vivemos, ok? Nota de rodapé aqui, a pessoa adquirirá força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus coloca sobre ela. Ah, mas eu não sou capaz. Moisés fala muito isso, né? Sou pesado de língua, sou isso e tal. E Ellen White fala o seguinte, se Deus resolveu tudo isso, se Moisés continuasse insistindo, Deus tiraria dele. Não, chega. Passa de você e eu vou chamar outro. É o que Deus faz conosco. Ah, não posso, não quero, não dá, porque não sei o quê. Deus fala assim, eu te fortaleço. Eu coloco as palavras na sua boca, sou eu que te mandei, esforça, tem bom ânimo e tal. Ah, mais, Deus só chega, não dá. Deus não lida com gente que é prevaricadora ou que é procrastinadora. Essa eu acho que é a melhor palavra. Por mais humilde que seja a sua posição ou limitação que possua, aquela que depositar sua confiança na força divina, uma pessoa, né? Divina, e realizar seu trabalho com fidelidade, alcançará a verdadeira grandeza. Espetacular isso, né? E agora um texto aqui, eu vou tentar falar o nome aqui, mas é Mathilde de Magdeburg, não sei se é assim que pronuncia, mas vamos lá. O que ela disse, que ela ou ele, ela, né? Mathilde é ela, vai. Compaixão significa que se eu vir um amigo ou inimigo em igual necessidade, devo ajudar a ambos igualmente. Ok? Isso é um desafio para nós, viu? Mas isso é justiça. Isso é compaixão. Justiça requer que nós procuremos e encontremos estranhos, prisioneiros, fracos e confortemos e lhes ofereçamos nossa ajuda. Eis a santa compaixão de Deus. Uau! É isso. O desafio dessa semana é ser como Deus e sair do Egito para encontrar-se como Deus. Ser como Deus, eu digo, desejando as coisas celestiais. Ok? Deus abençoe você, fique com Deus e até mais.